Eu queria convidar a missionária Denise, nossa missionária abençoada por Deus, que dispôs a vida dela para a obra missionária. É uma bênção essa moça, conheço ela há algum tempo, evangelizou os meus filhos pequenininhos e graças a Deus, tua vida é uma bênção, minha irmã. Mas quem está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, dá um aceno para a gente. Quem está vindo na igreja, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aqui é a sua casa, aqui é a casa do Senhor, onde a palavra de Deus é pregada para mudar e transformar vidas. Amém? Eu queria orar pela Denise e depois vou passar a palavra para ela. Amém? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela vida da tua serva, Senhor. Que o Senhor esteja honrando a vida dela nessa noite, Pai. Tudo que é do homem caia por terra, Pai, e venha o teu Espírito Santo. Usa a tua serva, Pai, para nos trazer a palavra que o Senhor já proveu no coração dela nesta noite. Assim nós oramos, agradecemos e abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. A paz, igreja. É sempre um prazer estar com vocês. A paz aí, pessoal que está assistindo a gente, sejam bem-vindos. E espero que vocês possam se sentir parte nessa noite, mesmo não estando aqui fisicamente, mas nós como corpo estamos todos juntos. Amém. Gente, hoje eu tinha que trazer algumas coisas, falando um pouco também como é a minha vida e essas coisas em missões e tudo mais. Mas orando e conversando um pouco com o Senhor, eu vou falar um pouquinho só disso, mas logo eu quero compartilhar uma palavra com vocês. E, bom, meu nome é Denise, para quem não me conhece, eu sou missionária da Jucum, Jovens com uma Missão. É uma organização mundial, né? E ela não tem uma religião, ela é cristã. Então, todas as religiões que consideram-se cristãos podem fazer parte. Eu sou missionária em tempo integral, mas se você quiser fazer parte dessa missão, você pode ser voluntário, você pode fazer missão de curto prazo, que é de 15 dias, 10 dias. Existem N possibilidades de vocês fazerem missões também. E eu estou em Maringá agora, no Paraná, um pouquinho longe daqui, né? Mas tem sido uma bênção trabalhar lá, eu estou lá há 5 anos, e eu trabalho com treinamento. Então, eu fui treinada para ir para os países, eu fui treinada para entender mais a palavra de Deus, e hoje eu treino pessoas. Então, a minha função, ela já se multiplicou, né? Vocês me enviam como igreja, e eu envio outros também. E a gente vai multiplicando, e quando vê uma pessoa que eu estava esses dias ensinando, hoje está na Turquia, para a glória do Senhor. E não é a Dene, é tudo sobre Jesus. E eu me sinto muito pequena ainda quando eu olho para essa palavra, porque hoje o texto que eu vou trazer, eu até já vou falar para vocês, é o filho pródigo. Quem aqui já ouviu falar do filho pródigo? Muita gente, né? Eu acredito que seja uma das palavras mais conhecidas. E se você não conhece, não se sinta mal por isso, mas é uma das palavras que a gente escuta muito, né? Na igreja, é uma das palavras muito pregadas. E uma coisa, às vezes, que é muito pregada e muito comum, a gente ainda encontra aí dentro coisas importantíssimas da palavra de Deus. Princípios inegociáveis, porque a palavra é viva e ela é incrível. Então, o meu tempo em missões, ele tem sido mais para treinamento, né? Então, por isso que eu não estou na igreja. Por isso que você não me vê na igreja. Porque eu estou em bases missionárias. Então, o meu próximo passo vai ser a base de Curitiba, por exemplo. Então, eu saio de Maringá, eu vou para Curitiba, fico algum tempo lá, aí volto para Maringá, vou para outro lugar, e por isso que você não me vê. Mas eu oro por você, eu sei que vocês oram por mim, é uma igreja que me apoia, uma igreja que caminha comigo, e eu sou muito grata. Amém? Muito obrigada, gente. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre missões, entre em contato comigo que eu te conto mais algumas coisas. Tem novidades aí em breve, né? Eu sou chique, né? Missionária chique, né? A gente não tem verba na mão, mas a verba vem do céu, assim, ó. Então, se você quiser conhecer um pouco dessa dinâmica incrível de dependência do Senhor, conversa um pouquinho comigo que a gente troca uma ideia. Amém? Então, como eu já falei, o texto que eu gostaria de trazer hoje é do filho pródigo.
Tem gente que vai saber até onde abrir, né? Que conhece muito bem esse texto. Você vai abrir ali em Lucas 15, a partir do 11. Se você não trouxe Bíblia ou quiser acompanhar, vai estar aqui no telão também. Lucas 15, 11. Durante o ano passado, vocês não me viram praticamente nada, né? Eu sei que também teve a pandemia e tudo mais. Mas eu fiz uma escola de estudos bíblicos. E essa escola, ela foi muito intensa. A gente chama, até brincando na Jocum, que é a escola de medicina do crente. Porque a gente estudava de 12 horas para cima. E não é exagero, eu queria que fosse exagero. Assim, né? Sabe quando você quer aumentar alguma coisa? Mas a gente estudava muito, eu lia muito. E é um método indutivo, então você tem que olhar a palavra e dela mesmo entender o que Deus está falando, né? E com alguns outros professores podendo nos orientar. Mas ela mudou minha vida, ela mudou minha história, porque a palavra transforma. Então não fiquem só satisfeitos com o que pessoas falam ou com o que você vê na internet. Mas eu te encorajo a você ter um relacionamento de leitura e meditação com isso aqui, com essa Bíblia. Porque ela vai transformar a tua forma de pensar e a tua forma de viver. E se você não sabe fazer isso, procure missionários, procure pessoas que já estão no caminho. Porque se tem uma coisa difícil de fazer, é meditar. Não sei se para vocês é fácil. Eu considero muito complicado. Então, se você quiser também um toque sobre isso, por favor, procure a gente. A gente te direciona e te ajuda a ter uma vida mais íntima com o Senhor. Mais relacional com o Senhor. Amém? Antes de começar falando sobre esse texto, eu queria contar para vocês um pouquinho sobre Lucas. Não sei se vocês conhecem Lucas, mas ele era um pesquisador muito bom. Ele era um médico, né? Lá em Colossenses 4, 14, vai falar para a gente que ele era médico. E provavelmente ele era um advogado também. Isso me impactou muito porque eu gosto muito dessa área e esse livro falava muito comigo nessa área. E esse Lucas, ele não viu o que Jesus estava fazendo. Ele não foi uma testemunha ocular dos fatos. Então ele escreveu daquilo que ele pesquisou. Isso é interessante, né? Porque a gente acha que os 4 evangelhos, todos eles viram Jesus, todos estavam do lado de Jesus. Não. O Lucas não estava ali. E você pode comprovar isso em Lucas 1, do 1 ao 4. Lá está falando que ele pesquisou, organizou tudo bonitinho, porque pensa um homem organizado esse. E por isso que ele fez cronológico. Beleza? Ele era um gentil. Gentil é aquele que não é judeu. Beleza? Quando você lê na Bíblia, um gentil estava. O gentil não sei o quê. Os gentios fizeram. Gentil é todos aqueles que não eram judeus. Ou seja, não compartilhavam da mesma fé ou não tiveram acesso. Né? E por isso que os evangelhos foram escritos. E por isso que Jesus veio. E por isso que nós estamos aqui para a glória do Senhor. Então, nós fazíamos parte desse povo gentil. Então, pela glória do Senhor, por esse Jesus que morreu nesse madeiro, é que estamos aqui hoje. Amém? E mais uma coisa, a gente vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Parábola é uma história que tem princípios bíblicos que são aplicados. Então, por exemplo, são coisas do cotidiano da época que Jesus usava para explicar alguma coisa que ele quisesse passar. Por isso que às vezes você não vai entender muita coisa de uma parábola. Você diz, que história aleatória. Que história é essa que ele está inventando? Mas para os ouvintes da época, aquilo eles estavam compreendendo, estavam entendendo. Por isso, quando você lê parábola, você vai lembrar. Jesus está usando coisas do cotidiano para trazer verdades bíblicas. Amém? Depois dessa introduçãozinha. Vamos aqui lendo, e eu gostaria que vocês prestassem atenção em uma coisa. Observem os personagens e vejam a reação que eles têm na história. Fica atento aí. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo
dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das arrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como os dos teus empregadores. E, levantando-se, foi para com seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e o abraçou e beijou. E seu filho disse: pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Achou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. E então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? E aí, vamos ver. Nós temos quantos personagens aqui? 3, né? 3 principais, certo? A gente tem o filho pródigo, o filho mais velho e o pai. Beleza? Eu quero falar hoje com vocês sobre 3 personagens e 3 mentalidades. A primeira mentalidade que a gente vai ver aqui presente no texto é a mentalidade de escravo. Mas por que de escravo, né? Aí a gente vai ver ali, ó, o filho pródigo falando: pai, aqui, pai, me dá o que é meu. O escravo não faz parte da família, certo? Então, me dá o que é meu, a minha parte, o que tu me deve, algo social, algo, né? É tipo um empregador mesmo que tu tem que pagar para dividir. Não é um filho, não se sentia filho, certo? Beleza. A gente vai para a mentalidade do empregado. O empregado quem que é? O filho mais velho. Por quê? Porque ele ficou indignado, diz o texto. Como assim? Eu não recebi o reconhecimento digno do meu trabalho, que eu estava aqui, e o outro foi, eu estou aqui, e você não, né? E ele não conseguiu se alegrar com a volta do próprio irmão, ou seja, mentalidade de empregado. E depois a gente vê a mentalidade de filho, né? Que é ali representado pelo pai. Ele mostra que o filho entende qual é a casa, ele entende que ele tem uma casa, e ele entende que a única casa que ele pode voltar é a casa do pai. Então a gente vê uma história acontecendo aqui, e a gente já ouviu muitas pregações a respeito disso, né? Quem tem uma caminhada um pouquinho mais longa já ouviu diversas coisas sobre esse texto, e todas as vezes me confronta muito, porque eu normalmente não me encontro na mentalidade de filha. Isso é muito confrontante, né, para mim. Então, eu quero trabalhar com vocês aqui. Quando a gente fala de mentalidade de escravo, e a gente põe hoje para os nossos dias, né, imagina a gente, é uma pessoa que acha que é livre, acha que pode, acha que dá certo para fazer como quer, mas na verdade ela é escrava dos seus próprios desejos, escrava dos seus próprios vícios, escrava de ter um corpo perfeito, de ter um cabelo perfeito, de ter o carro do ano,
escrava de tentar ser o melhor sempre, escravo porque não entende que tem uma casa e que tem irmãos, escravo porque prefere furar fila, não entende que fila não se fura porque é todo mundo igual. Mentalidade de escravo é se colocar na frente do outro, é achar que você é mais importante que o outro. É escravo de si mesmo. E normalmente essa mentalidade é daqueles que não sabem que estão agindo assim. São pessoas que dizem, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus, eu já tenho que, eu já me basto, eu sou o suficiente, eu não preciso. E quando vê, está num ciclo vicioso, demoníaco, cheio de falcatrua, cheio de complicação, porque é escravo de si mesmo. E se a gente for abrir em João, no 8:34, ele vai falar assim, ó, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? O escravo do pecado, aquele que não consegue sair, aquele que acha que não precisa sair, inclusive, e que não é tão ruim assim, né? Que pecado é bom, né? Vamos combinar. As consequências são ruins, mas pecar normalmente é bom. Se fosse ruim, a gente não fazia, né? Se fosse ruim, a gente não ia querer. Se fosse ruim, a gente ia ficar sempre... a gente não ia pecar nunca, se fosse ruim. Mas o trem que puxa a gente, né? Ou coisa que a gente quer fazer, ou se a gente não quer fazer, a gente faz automaticamente porque a gente já fez. Que é aquela coisa, aquela fofoca, aquela injustiça social, aquela... Quando vê, a gente fez. E é a nossa luta, certo? Mas, como a gente leu aqui, essa grande luta, uma vez ela era eterna. Ser escravo do pecado era uma situação eterna. Mas agora, com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, ela é lançada fora. Não sois mais escravos do mundo, não sois. Agora vocês são filhos amados do Pai Abba. Nós somos agora, nós temos esse acesso. O fato é saber como está a nossa mentalidade. E a gente vai para a mentalidade do empregado, né? Que ele ficou indignado, tadinho, né? Esse aí, eu não sei. Eu não tenho uma mentalidade muito de escrava. Mas quando eu vejo, eu sou empregada, né? Sou empregada, sou. Porque quando eu me paro para pensar, às vezes eu dou uma decaída assim e tô de empregado mesmo. O empregado, gente, ele é uma linha muito sutil para nós crentes, porque ele é o religioso. É aquele cara que pensa que tem que fazer para ser amado, que tem que fazer para ser visto, que tem que fazer, porque daí ele vai aumentar a visibilidade, ele vai ser uma pessoa mais importante, e tem que fazer para ser salvo. Alguém que precisa fazer para ser aceito. Então é aquela pessoa que não faz o regime, mulheres. Não está fazendo o regime porque você quer fazer o regime, ou porque sua saúde está pedindo um regime. Você quer fazer porque, sei lá, o marido vai te amar mais? Porque a sociedade vai te achar mais bonita? Porque tu vai poder usar aquela roupa que aquelas blogueirinhas estão usando, que eu nem sei como é que cabe naquelas meninas, aquelas coisas assim. As mulheres, a gente tem mais esse tique de se ver, né? Ver o outro. Então, a gente sofre mais com essa área. Homens, ajudem as suas esposas, por favor. Falem para elas como elas são lindas. Né? Se sua mãe, a sua filha, seja lá quem for. Não diga que está gorda, não diga que está magra demais, não diga que o cabelo está feio, que não sei o quê. Você não sabe a luta que está no coração de cada mulher. A pressão que é. Isso é ser escravo do mundo, primeiro, querer que a aparência seja maior do que o teu coração e de quem você realmente é. E é ser
empregado. Por quê? Porque eu preciso fazer alguma coisa para conseguir ser mais cristão. E aí a gente vai ler um texto lá em Efésios. Efésios 2, 8 e 9. 8, 2, 8, 9, que fala assim, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. E não de obras, para que ninguém se glorie. E Jesus, ó, lá na frente eles já estão, gente. Deus, ó, é o cara. Ele já sabia que ia ter gente que ia, ó, ralar, aparecer, cantar, pregar, ler, ia enlouquecer como um fanático e esquecer do quê? Do coração. Transformação de dentro para fora. Isso é evangelho. Uma transformação de dentro para fora. Por quê? Porque um coração bom, um coração que tá legal, a face fica bonita. E as palavras que a gente fala que não são boas, a face fica feia. Já dizia a avó, né? A avó tem razão nessas coisas. Não fala coisa feia que a boca fica torta. Vai dizer que não tem avó que fala isso? A minha fala. É pela graça. Nós estamos falando de identidade em Cristo, gente. Eu e você, nós precisamos sair dessa mentalidade de escravo, que tem esse distanciamento, da mentalidade de empregado. Ah, porque o outro conseguiu um carro bem melhor que eu, a gente entrou na mesma vez na igreja e daí, quando viu, eu não sei se eu orei errado, o que foi? Não sei o que eu fiz, mas ele tem mais que eu hoje. E o que a gente faz? O que o empregado faz? Ai, que coisa. Também queria. Ai, que ruim. Não, mas tu só vai ver, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pedir para o pastor para pregar. Aí vai dar certo. Não é negociar com Deus que funcionam as coisas. É pela graça, porque Ele já sabia que a gente ia achar um jeitinho para ser salvo. Porque o povinho, a gente, hein? Quando vai ver, a gente tenta a parte mais fácil. A gente sempre vai tentar caminho mais fácil, isso é automático. Aí a gente vai pensando e diz, tá, eu vou nesse aqui que é mais apertado. Amém, né? Que a gente está nessa mentalidade de tentar ser uma pessoa diferente. Mas agora a gente vai falar então da mentalidade do filho. Aqui. A mentalidade do filho é aquela que diz, tudo que é meu é teu. Ele foi perdido e achado. Eu fico pensando, quem que é pai e mãe aqui? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Beleza. Esses dias a gente teve uma notícia muito triste, de uma menininha, que ela foi raptada. Não sei onde é que foi, Palhoça, por aí. Quem de vocês não apertou o coração, ou não olhou para o filho e disse, meu Deus, tu está aqui? Eu não tenho filhos. Não tenho, mas eu não sabia, eu não tinha reação, gente. Eu fiquei, na hora que eu olhei, eu fiquei desesperada, assim, sabe, de falar, meu Deus, sabe, tu não... Porque eles são o bem mais precioso que vocês têm, não são? Vocês não dariam a vida de vocês por eles? Agora imagina que eles foram embora e eles estão voltando, tá vindo no morro, tá descendo os morros aqui, ó. Tá descendo os morros. O que tu vai fazer? Tu vai botar até perfume, não sei se tu... Ou tu sai correndo, sem chinela, sem nada, e vai e tenta abraçar e faz alguma coisa. Imagina a alegria desse pai, gente. Só pensa. E daí vem um empregado, que deveria ser irmão, mas ele era empregado, e fala, eu não acredito que tu tá assim feliz. Como assim, né? A gente não consegue nem imaginar. Mas depende da nossa mentalidade. Então, a mentalidade do filho é feliz de ser parte de. Uma pergunta que eu me faço, eu faço para vocês é, você ficaria triste hoje se por aquela porta entrasse a pessoa que você mais tem dificuldade de lidar,
Não que você odeia, porque essa palavra eu acho muito forte, mas alguém que você tem meio raiva, asco, vai sentar aí do teu lado e vai aceitar Jesus. A primeira reação humana que a gente tem é falar, ah, não, nessa igreja não, vai na outra. Essa aqui não. Será que é assim? Quando a gente está falando de um filho que volta para casa, a gente pode colocar pessoas, por exemplo, aquele casal que roubou a menina. Vamos falar de uma parte celestial, o Pai Celestial. Eles roubaram uma menina, eles iam matar a menina, iam fazer não sei o que com ela tudo. Eu não posso nem pensar, que dá até umas tremedeiras. E eles podem, sim, pela graça, serem salvos. Amém? Foi difícil falar amém, né? Eu não sei, para mim é meio complicado às vezes. Porém, eu preciso ter mentalidade de filho. Se a gente seguir com mentalidade de empregado, a gente não consegue orar por política. A gente não consegue orar por pessoas que roubam, pessoas que matam, pessoas más, pessoas ruins. Nós temos pessoas ruins, sim, que vivem nessa terra e nós sabemos. E eu e você talvez já fomos umas delas, hein? Se não a grande maioria. Porque a gente não é perfeito. Nem um pouco perfeito. Em uma das minhas andadas por missões, a gente estava em uma cidade que eu prefiro não falar o nome aqui. Eu estava com uma equipe e nós estávamos trabalhando com travestis e com profissionais do sexo. A gente estava nas ruas, estávamos conversando com eles, orando por eles. É uma situação bem estranha até, né? Você pede assim, pelo que você quer que a gente ore hoje por você? E às vezes eles dizem, pelo trabalho. E a gente ora pelo trabalho. Mas sabe por quê? Qual que é a oração deles? Que eu não seja morta, que eu não seja esfaqueada, que o meu filho esteja em casa quando eu voltar, que essa noite me dê suficiente dinheiro para eu conseguir pagar o aluguel, e assim vai. Você está pronto para evangelizar uma pessoa assim? Você está pronto para aceitar qualquer tipo de pessoa que entrar aí? Você está pronto? Teu coração está pronto? Ou você tem mentalidade de empregado? Ah, não. Gay, não. Ah, não. Homossexual, não. Pelo amor, drogado, não. Meu Deus, mendigo, não. Essas coisas não, porque fica cheiro, ou ai, não, é muito ruim, né? Ai, me dá até uma coisa. Tem gente que é assim ou não tem? Aí você se pergunta se não é você mesmo agora. Se não sou eu mesma. É duro? É duro. Mas é bíblico? É bíblico. Todos nós temos um espaço nessa grande família do Senhor, nessa grande família celestial. E eu e você, nós precisamos mudar a mentalidade para filho. A gente não vai concordar com o pecado dele, gente. A gente não concorda com pessoas na rua. A gente não concorda com pessoas que se drogam. Não é concordar, mas é amar. Se colocar o meu pecado com o deles, igual. Claro que a gente tem as nossas leis, a nossa justiça, existe, claro. Ai, a Dene fofocou e o outro matou. Claro, gente, tem isso. Mas se você avaliar a longo prazo, você tem infeccionado pessoas com a tua fofoca. E, biblicamente, também está na mesma linha. Na mesma linha do versículo lá. Os fofoqueiros, aqueles da feitiçaria, os não sei o quê, os violentos, os entregues à bebida. Está tudo na mesma linha. E aí, qual que é a reação da Dene? A primeira, ah, não. Para, né? Não, o cara mata. E daí eu só porque eu fofoco é a mesma coisa. Ah, não. Mentalidade de empregado, né? Sou religiosa muitas vezes. E o convite de Jesus é o quê? Se eu te aceitei, como é que eu não vou aceitar fulano? O que tu tens de melhor que o outro? Aí você vai e pensa.
Se você estaria disposto a vir aqui e falar todos os teus pecados, vir aqui e falar o teu passado, vir aqui e falar o que você fez antes de vir para o culto. Eu não sei o que você fez. Não tenho nem ideia. Mas as pessoas que estão na rua, as pessoas que são, a gente chama de pessoas vulneráveis, essa que a gente não está alcançando, essa que o Evangelho quer chegar, principalmente pessoas entregues à bebida, entregues às drogas, a gente tem muito, muito, muito. E a gente tem que abaixar e olhar para eles na rua. Tem gente jogada na rua com a cabeça assim, só com o olho fazendo assim, ó. Eles falam tudo, mas eles estão imóveis, porque o álcool já pegou eles. Quem já teve algum contato, conhece pessoas, sabe que é assim. Pessoas de rua, existe isso, é real. Aqui em Timbó talvez a gente não vê, mas nas grandes cidades isso existe, e isso é sério. Eu e você não precisamos obrigatoriamente sair daqui e ir para lá e fazer, porque cada um com a sua parte. O corpo de Cristo é assim, amém? Cada um com a sua parte. Mas você não pode ser contra pessoas que vão. No tempo de missões que eu tive pessoas a favor que eu fosse. Tive pessoas que fazem assim, se tu escolheu isso, vai. E outras pessoas que falavam, não, aqueles lá não, eles escolheram, deixa eles. Vai ter tua vida, minha filha, vai ganhar dinheiro, pagar tuas coisas, não vai depender dos outros. Não, tu pegar esses caras ali da rua, eu ia falar até uma palavra feia. Ainda bem que eu não falei palavra feia, que está gravado. Né? Qual que é a tua mentalidade? Isso é sério, né, gente? Isso é sério, é complicado esse negócio. Mas, biblicamente, é simples. Quem define filha não és tu, sou eu. Eu posso definir pela salvação? Posso. Posso definir para não salvar? Posso. Posso definir para você ir lá e ajudar a pessoa e introduzir a palavra? Posso. Se eu quero, já é outra coisa. Se a gente quer mudar, já é outra coisa. Então, o religioso, ele entra muito aqui, nessa questão do empregado. Se a gente faz as coisas no automático, não dá certo. Talvez no nosso trabalho você fica bem rápido, né? Tem gente que, eu estava vendo esses dias, na internet, tem vários videozinhos, que eu gosto muito, de negócio de ficar montando, sei lá, uns negócios asiáticos lá, que os caras conseguem montar os negocinhos, ou ficar botando tampinha, muito rápido, os caras são muito rápidos assim, ou ficar assinando. Esses dias eu vi num negócio de justiça, que eles batiam o carimbo, sabe? As folhinhas, eles passavam com o dedo, a outra, falava, gente, que habilidade é essa? Para eles é bom automático, né? Porque se eles não forem, não dá nada, eles precisam ser rápidos. Mas aqui não funciona. Evangelho não é assim. Se tu entrou no automático, a gente vira religioso. Se a gente entra no automático, a gente acha que já não precisa amar todos. Só alguns tá bom. Eu já amei 10 ontem. Hoje, 8, Jesus. 8. Se for 10, eu fico doida hoje. Já perdoei ontem. Vem essa criatura de novo, faz a mesma coisa. Eu não aguento mais. Mas a gente está falando de filho, né? Já voltei para o empregado. E esse filho, então, a gente vai abrir em Gálatas 3, 26. Gálatas 3, 26, ele vai contar para a gente o seguinte. Gálatas 3, 26, eu vi que o pessoal está abrindo, vou só esperar um pouquinho. Amém? Vamos lá. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. É como se a gente colocasse, mergulhasse, quem já mergulhou numa piscina, numa água assim, rio, a gente fica completamente molhado. Não tem nenhuma parte que a gente não está com umas gotinhas.
imergidos em Cristo, imergidos no Evangelho. Ou também, vamos falar do empregado novamente, tem vezes que a gente não quer molhar o cabelo, né, meninas? A gente quer só deixar assim, ó, até aqui, ó. Até aqui. Os meninos também passam gelzinho, vai bonitinho. Não quer molhar a cabeça. Quer deixar a cabeça fora assim, ó, para ver bem também o que está acontecendo, né? Porque dar tudo para Deus, não sei se dá certo. A gente dá só um pouco assim, e daí a gente só fica de bisóio assim, ó. O que está acontecendo? Paradinha, cabeça paradinha, só os olhos assim, ó. Para lá e para cá. Para saber se Deus está trabalhando bem, né? Quem é que nunca pensou, atira a primeira pedra agora. Nem tem pedra, mas se tivesse, alguém podia ir lá fora buscar. A gente desconfia do trabalho do nosso Senhor. Muitas vezes. Não sempre, mas muitas vezes. Ainda mais quando é muito impossível, né? Muito impossível, Deus não dá jeito. Mas uma coisa eu sempre digo, você já deve ter ouvido. O possível é conosco, né? O possível é nosso. O impossível é dele. Mentalidade de filho é entender o quê? Que eu estou em casa, eu abro a geladeira, eu pego o que eu quero, que eu sei que minha mãe vai lavar roupa, ou que eu sei que como é que eu coloco as coisas certas, eu sei que meu pai gosta, eu sei que minha mãe gosta, eu sei que eu posso botar os pés em cima do sofá. Tem casa que não deixa botar o pé em cima do sofá, que eu sei, que eu sou missionária, e eu já provavelmente já fui em várias casas e, né, de dar umas gafes de vez em quando, né, acontece. Tem casa que você sabe o que você vai comer, tem casa que você não sabe o que você vai comer, mas o filho, que é filho, filho da gema, filho raiz, né, gente? Filho do bom, assim. Ele sabe porque ele foi com a mãe no mercado, ele sabe porque foi ele que comprou, ele sabe porque foi ele que cortou as coisas. Esse é o filho. Filho. Na sua casa, você tem sido o quê? Tem gente que só mora o casal. Eu estava vendo até comentei com a mãe antes, eu vi uma pessoa escrevendo assim, esses dias, num post. Eu não falo para o meu marido me ajudar, porque ajuda é outra coisa. Eu só falo para ele vir, porque ele tem que cooperar comigo. Nós moramos juntos, casados, tudo certo? Ajudar? Ajudar é para quem precisa. Eu moro com a pessoa, gente. Quantas mulheres não sofrem, né, com isso? Com maridos machistas, maridos que não conseguem entender que precisam ajudar. E quantos homens também não sofrem com mulheres que também não estão nem aí. E acham que o marido tem que servir como se ela fosse uma rainha, né? Uma princesa. Todos os lados, né, gente? Viu só? Não é só o homem e não é só a mulher, não. Aqui não tem, eu não estou defendendo nenhum dos lados. Eu estou dizendo para você e para mim que nós precisamos mudar a nossa mentalidade de vida. Nós precisamos ser parte. Amém? Então, se você é filho, haja como um filho bom e leal. E todos nós somos filhos, certo? Eu posso escolher não ser mãe, né? Mas eu não posso escolher não ser filha. Eu sou filha e você é filho. A gente não escolheu nossos pais, mas nós somos filhos. E aqui encerrando aí, a gente vai... Eu só quero terminar aqui falando com você esse texto de... Ai, calma que eu já me perdi aqui. Falando ainda sobre filhos, eu quero só finalizar essa mentalidade de escravo que às vezes a gente tem. A gente vai ver aqui em Deuteronômio. Vamos ver se eu achar aqui rapidão. Aqui, Deuteronômio 5:15, que diz assim, ó: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão poderosa e o braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou. Só até aí. A gente esquece de muitas coisas que o Senhor já fez por nós. Nós esquecemos. E uma das coisas que a gente pode pensar é: quem de vocês lembra, de pequeno ou de grande que seja, do seu pai ou sua mãe te ensinando a comer?
Eu não tenho memória sobre isso. Você lembra de quando você começou a andar? A gente precisava de ajuda para andar. Quem tem filho pequeno sabe que as costas ficam um S, né? De tanto que está toda hora tentando segurar a criança. Você lembra de quando você aprendeu a caminhar, aprendeu a falar, aprendeu a... A gente não lembra dessas coisas, mas essas coisas foram essenciais para a gente estar falando hoje. Coisas essenciais. Pessoas te alimentaram ou você tinha comida de algum lugar, eu não sei, mas essa comida te faz o que você é hoje. A gente tem um corpo que precisava ser alimentado e a gente não lembra nem o que aconteceu 3 anos atrás. Mas o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Senhores lembra. E está escrito aqui o que Ele fez com o povo, mas o povo esquece. Eu esqueço muitas vezes. Então, minha pergunta para você nessa noite é: o que o Senhor já fez? Até no domingo passado a gente falou sobre isso, né? Na hora do louvor, o que o Senhor já fez? O que o Senhor já cumpriu na tua vida e você nem lembra que Ele fez? O que Ele já fez? Você que é novo convertido, você que está caminhando agora, talvez você não tenha uma resposta. E não tem problema. Não tem problema. Porque com certeza Ele vai revelar para você muitas e muitas coisas mais. Em nome de Jesus. E você vai conhecer esse Deus. Queria só finalizar com Romanos 8,15. Que ele também vai falar sobre isso, né? Essa última palavra que a gente vai abrir, Romanos 8,15, ele vai falar assim, ó. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no que clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Que palavra, hein, gente? Que promessa. Que coisa linda. Eu quero fechar tudo que a gente falou dizendo o seguinte: tem vezes que a gente é escravo, tem vezes que a gente está com mentalidade de empregado, mas nós precisamos nos focar mesmo nessa mentalidade de filhos. A gente tem que ser filho. Porque filho faz coisa errada, entendeu, gente? Filho dá, sabe, pisa na bola, faz essas coisas. Filho é assim. Se você calcular, às vezes eu fico pensando, meu Deus, se minha mãe estivesse aqui, ela ia dizer: o que tu fez de comida, filha? Que trem é esse que você vai comer? Ah, se minha mãe estivesse aqui, essa roupa tá mal dobrada, viu? Tu só jogou, né? Tu só pegou do negócio, tu só jogou, né? Se a gente pensar, filho é assim, nós somos filhos. Mas a gente não pode mais regredir. Essa noite nós temos luz. Essa noite eu e você estamos recebendo uma palavra viva, poderosa e transformadora, dizendo assim, ó: não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa se você ainda está em pecado, o que importa é que o caminho da verdade e a vida é Jesus Cristo, e você pode se achegar a Ele, e Ele pode te salvar. Te salvar do teu próprio eu, que não quer mais viver. Te salvar daquela agonia do teu passado, que não te deixa em paz. Te salvar dos teus medos, dos teus ataques de pânico. Te salvar de um filho problemático. Te salvar, Ele vai te salvar. Porque Ele vai resolver internamente o que você precisa. Talvez Ele não vai mudar o outro no teu olho nu. Isso que a gente precisa entender. Mas Ele vai me mudar. E um exemplo disso é o perdão. Pensa aí se você tem alguém que te magoou muito, mas muito, mas muito, e você precisa perdoar. E quando você fizer esse passo de fé e de entrega ao Senhor, você vai perceber que o perdão não era para ele, era para você. Você vai perceber que aquele tanto de espaço que aquele rancor, aquele peso enchia, ele vai ficar vazio porque você tirou e entregou,
E automaticamente, no mesmo instante, o Senhor vem e enche de graça. Ele enche, gente, isso é real. O perdão é real. Pode sim, não é impossível. Não é impossível. O perdão, ele pode acontecer. Mas você precisa escolher. Perdão é uma escolha. Não é processo, é uma escolha. O processo começa depois que você escolheu. Primeiro a gente escolhe, vou perdoar, vou perdoar, vou perdoar. Aí você perdoa. E aí vem o processo. Até que vire algo que você possa falar e não doa mais. Amém? E através das nossas feridas, gente. Todos nós temos feridas, né? Todos nós. Todos nós. Do rico ao pobre, temos feridas, temos coisas que nos machucam, temos cicatrizes que nos relembram muitas coisas. Mas eu encorajo você, nessa noite, a ter uma mentalidade de filho e usar as tuas feridas com poder para curar as outras pessoas. Eu perdoei. Está aqui minha ferida. Doeu. Mas foi assim, assim, assim. E eu indico para você fazer isso também. Eu te encorajo, irmão. Faz. Faz. Eu venci o alcoolismo. Foi difícil. Não. Faz, irmão. Eu venci tal coisa. Use tuas feridas, use elas e diga, isso aqui, essa dor aqui que ninguém sabe, só eu, porque eu não falo, eu estou te contando hoje para que você reviva e haja vida no teu coração. Pela transformação. Quem já foi transformado? Quem já sentiu o poder de Deus? Quem já viu alguma coisa? Quem já pôde experimentar? Se você não experimentou, mais uma vez eu digo, não tem problema. Mas a partir de hoje você pode tomar a decisão de experimentar. Não que seja uma coisa instantânea, não é mágica, não é show, não é nada. Mas você vai sentir um toque do Senhor tão especial. Você vai sentir aquilo que não é humano mesmo. Aquilo que é celestial, eterno. Fazer coisas que você não acredita. Permita-se ser filho, permita-se ser adotado nessa noite, permita-se ficar nesse espaço de filho. E toda vez que você pisar no empregado, você pensa, eu estou fazendo por obras ou por fé? Obras não levam ninguém para o céu. É um conjunto, tá? A fé também só é morta sem obras. A Bíblia, ela é unificada, ela é uma coisa só. Então, nem só por obras, nem só por fé. Mas precisa ter os dois, na justa medida, de forma correta, de forma santa. Eu quero orar por vocês nessa noite. E eu entendo que a gente precisa orar para que saia o peso do teu coração. Saia o peso de que você não se sente aceito, que você não se sente amado, que você acha que já acabou para você. Não tem mais jeito. Acabou aqui, a minha vida é essa mesmo, eu sou o meu pecado. Parece que meu pecado está escrito aqui na minha testa, assim, ó. Sei lá. Matou o fulano, está escrito aqui, ó. E aí, mesmo que a pessoa não me conheça, ela já sabe. Porque todo mundo sabe o nosso pecado, né? A gente olha para o lado assim, esse aí sabe. Esse aí já viu. Esse aí, a gente até foge de pessoas que são sensitivas por medo delas saberem que você está pecando. Que a gente tem medo, né, de ser confrontado. E às vezes a gente está precisando de ajuda. Eu encorajo você nessa noite a você buscar o seu pastor, buscar pessoas de confiança, buscar pessoas que tenham uma palavra boa, fiel, para poder te levantar e não te abaixar mais. Você não está feito para ficar no chão, não, meu irmão. Nós não somos feitos para ficar no chão, nós somos feitos para andar e ajuntar as pessoas do chão. Mas tem vezes que eu também estou no chão. Às vezes você está, às vezes eu estou e assim vai. Mas nós vamos orar nessa noite. Eu peço que você erga a sua voz mesmo. Que você consiga orar junto comigo. Entregar nas mãos de Deus esse peso que você está sentindo. Essa decisão que você precisa tomar. Essa escolha que você precisa fazer. E se você não tiver nada para escolher nessa noite, escolha ser filho. Escolha ser filho. Não saia de casa. Não vá longe do seu Pai celestial. Não vá longe dele, não, porque só quem sabe o que é o mundão lá fora sabe como é difícil.
e deixa mais marcas do que a gente já tem, né? Então fique firme, meu irmão, fique firme, busque ajuda, estamos juntos. Deus, eu quero colocar nas tuas mãos essa igreja. Eu quero colocar nas tuas mãos cada membro dessa igreja, cada pessoa que está aqui nessa noite, visitando também. Eu oro por todas as pessoas que estão online conosco. Visita a casa delas em nome de Jesus. Eu peço por maridos convertidos, Jesus. Eu peço por esposas convertidas, Jesus. Eu peço por filhos convertidos, Jesus. Eu peço que nos nossos empregos, nossos lugares de trabalho, o Senhor esteja lá. Nos ajude a ser cristão fora da igreja, Pai, é muito difícil, mas o Senhor é conosco. Nos ajude a conseguir olhar para a Tua Palavra e sentir amor pela Tua Palavra. Nos ajude a meditar, nos ajude a entender, nos ajude a estar contigo. Não deixe a gente sair de longe de Ti. Nos ajude a sermos fortes e corajosos. Eu peço que o Senhor limpe o meu coração, limpe o coração dos meus irmãos. Faça uma limpa nas nossas almas, Jesus. E coloque agora, Pai, alguma coisa que eu preciso orar, que eu preciso largar, que eu preciso ser transformado. Porque eu quero tomar essa decisão nessa noite, em nome de Jesus. E eu preciso da Tua ajuda para isso, Pai. Porque sem o Senhor nós não somos nada. E eu peço que o Senhor nos abençoe, cuide de nós e não nos deixe ir embora da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Lá em João 16, 33, ele vai falar que ele venceu o mundo. E que é para a gente ter bom ânimo. Então, nesses dias difíceis que a gente está passando, indecisões, complicações, não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Gente que é empresário deve estar com os cabelos para cima. Gente que está nos hospitais está da mesma forma. Pessoas que estão isoladas em casas. A gente teve esse ano muita gente clamando, ano passado, clamando socorro em casa para os missionários, né? Eu quero me matar, eu não estou bem, eu estou sozinha faz 30 dias, eu não aguento mais. Muita gente sofrendo, muita gente tendo ataque de pânico, muita gente... E isso é real, não é frescura. Isso é real, dor é real. A dor é real. E nós somos igreja, nós somos as pessoas que precisam, como filhos, acolher nosso irmão doente. A gente não vai ter força às vezes, mas nós precisamos. Me veio uma música na cabeça e só queria falar essa frase que tem na música. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Nós te adoramos, Jesus. Ele é o único que pode fazer aquilo que você está achando que é impossível. Realmente, por mãos humanas, não vai dar certo. Mas Ele pode, tenha fé. Amém, irmãos? Espero que nessa noite você tenha sido ministrado, que essa palavra tenha atingido o seu coração e tenha falado para você, vamos lá, vamos mudar, vamos lá, não é para ontem não, é para hoje, meu irmão, é para hoje. Ah, mas é difícil, é sim, eu não consigo, procura um irmão. Fique sozinho não, gente, igreja é para isso. Não fique só, você não está só, tem pessoas que podem caminhar com você. Amém? Obrigada, até mais, tchau para você aí que está online. Obrigada aí pela oportunidade. Glória a Deus. Você foi ministrado essa noite? Amém, eu também fui. Que Deus te abençoe, Denise, e continue te usando poderosamente, como te usou essa noite. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar esse culto na presença do Senhor. Que nós possamos realmente
mudar nossa mentalidade e nos tornar com mentalidade de filhos, não religiosos. Que caia por terra toda a religiosidade que temos nos nossos corações, todo o nosso preconceito, toda a nossa dúvida, porque não devemos ter dúvida com relação ao Senhor, porque Ele morreu por nós para que nós possamos ser salvos. Amém? Coloca a tua mão no coração, abaixa a tua cabeça. Você já foi ministrado nessa noite sobre o perdão, sobre mudar a mentalidade de filho, para que nós possamos realmente nos tornarmos uns com os outros, assim como foi ministrado no louvor, na palavra. E que assim seja, Pai. Abençoa